Você é um amante de poesia ou precisa ler poemas para o vestibular? Então hoje vamos falar de Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, que é leitura obrigatória para a FUVEST. Olá, sou Adriana Bisutti, professora e coach, e eu vou fazer uma breve análise do conjunto de poemas dessa fase mais madura desse poeta. Antes de mais nada, vamos imaginar que nós estamos no final da década de 1940, comecinho de 50, 1951 para ser mais exato, que foi o ano em que foi publicado Claro Enigma. Nós estaríamos preocupados com um mundo dividido entre capitalismo e socialismo, vivendo em meio à Guerra Fria protagonizada pelos Estados Unidos e a extinta União Soviética, e com medo de que a qualquer momento o mundo fosse devastado por uma bomba. É nesse estado de espírito que se encontra Drummond. Ele mostra-se nessa fase um poeta mais amargo, mais introspectivo, mais reflexivo sobre a condição humana, filosófico e, além de tudo, desiludido com as questões políticas. Essa descrição nos coloca em oposição à sua fase anterior, em que ele estava mais engajado com as questões sociais, como se vê no livro Sentimento do Mundo e Rosa do Povo. Assim, é pertinente dizer que essa obra marca uma transformação no fazer poético de Drummond, uma ruptura tanto na forma quanto no conteúdo. Então vamos começar a análise pelo título, Claro Enigma. Enigma representa algo que está obscuro, que seria justamente o contrário de claro. Então, logo no título, nós já temos um paradoxo. Podemos imaginar que enigma é o que ele vai construir com os poemas, que são bem herméticos, ou seja, difíceis de interpretar. E apenas para o leitor que desvendar os enigmas é que eles se tornarão claros. O livro tem 42 poemas divididos em 6 partes. Entre Lobo e Cão, Notícias Amorosas, O Menino e os Homens, Selo de Minas, Lábios Cerrados e A Máquina do Mundo. Mas antes dos poemas, no prefácio, encontramos uma epígrafe, uma citação de Paul Valéry, um poeta simbolista francês, cuja tradução é: os acontecimentos me entediam. E nesse clima de tédio, o eu lírico de Drummond vai questionar o sentido da existência, vai trazer questões metalinguísticas quando ele fala do próprio fazer poético, vai falar do amor no tempo de madureza, da passagem do tempo conjugada à dissolução da vida, do enfrentamento da dor de viver. Vai rememorar os mortos da família junto às lembranças do passado, e o convívio aprofundado com sua própria região, Minas Gerais. A primeira parte, intitulada Entre Lobo e Cão, tem 18 poemas. No título, novamente, temos um par de opostos, se imaginarmos que o lobo é selvagem e o cão é doméstico. E podemos então imaginar esse eu lírico entre esses dois seres. Já no primeiro poema, Dissolução, a primeira palavra é escurece. E o escuro, o sombrio e, por extensão, o pessimismo, o desânimo, dão o tom ao restante desse poema e a quase todos os outros dessa primeira parte. Assim temos a primeira estrofe de Dissolução. Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao findar do dia, aceito a noite. Também nos deparamos com os poemas metalinguísticos, como percebemos nessa estrofe de Oficina Irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. E outros ainda fazem intertextualidade com poemas dele mesmo e também de outros poetas, como percebemos em Sonetilho do falso Fernando Pessoa. No poema Legado, por exemplo, o poeta dialoga de forma irônica e melancólica com a sua própria obra. De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia no meio do caminho. A segunda parte, de título Notícias Amorosas, tem 7 poemas que falam de amor.
mas de um amor da maturidade, um amor realista e necessário, como podemos observar, por exemplo, no poema Amar. Que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre até de olhos vidrados amar? E ao final desse poema fica sugerido que somos conchas vazias, numa busca insaciável de amor. A terceira parte, O Menino e os Homens, tem 4 poemas em que ele faz homenagem a Manuel Bandeira, Mário Quintana e Mário de Andrade. Temos O Chamado, em referência a Manuel Bandeira. E pergunto ao poeta, pergunto-lhe, numa esperança que não digo para onde vai, aqui Angra serena, aqui Pazárgada, aqui abrigo. Temos o poema Quintanas Bar, que é quase uma narrativa poética. Num bar fechado há muitos, muitos anos e cujas portas de aço bruscamente se descerram, encontro que eu nunca vira o poeta Mário Quintana. E por fim, Aniversário, que faz referência a Mário de Andrade. Este menino malazártico, Macunaíma de novo porte, escreve cartas no ar fantástico para compensar tua morte. Mas segundo especialistas, o poema principal dessa parte é o primeiro, Há um Varão que Acaba de Nascer, que trata com certo pessimismo a existência em si. Todos vêm tarde, a terra anda morrendo sempre, e a vida se persiste, passa descompassada, e nosso andar é lento, curto nosso respiro, e logo repousamos e renascemos logo. Na sequência temos a 4ª parte, Selo de Minas, autobiográfica, com 4 poemas dedicados à terra natal de Drummond, Minas Gerais. Sem saudosismos e sim com críticas, como vemos no poema Morte das Casas de Ouro Preto. Sobre o tempo, sobre a taipa, a chuva escorre. As paredes que viram morrer os homens, que viram fugir o ouro, que viram finar-se o reino, que viram, reviram, viram, já não veem, também morrem. Segundo se sabe, foi um período em que a chuva derrubava as casas em Ouro Preto e o poder público nada fazia a respeito. A 5ª parte, Lábios Cerrados, tem 6 poemas e é introspectiva e também autobiográfica, porque fala dos seus familiares mortos. Fica muito clara essa relação, por exemplo, no último poema dessa parte, com o título A Mesa, em que ele dialoga com o pai que faria aniversário, parece que faria 90 anos. Agora a mesa repleta está maior do que a casa. Falamos de boca cheia, xingamo-nos mutuamente, rimos, ai de arrebentar. Esquecemos o respeito terrível inibidor e toda a alegria nossa ressecada em tantos negros bródios comemorativos. Não convém lembrar agora. Os gestos acumulados de efusão fraterna, atados, não convém lembrar agora, as finas e meigas palavras que ditas naquele tempo teriam mudado a vida. Finalmente a 6ª parte, A Máquina do Mundo, o poema mais importante do século XX, segundo críticos da Folha de São Paulo. Esse poema tem uma intertextualidade com A Máquina do Mundo de Camões, aquele de Os Lusíadas, em que Vasco da Gama se depara com uma máquina que representa o universo inteiro. Esse de Drummond é um longo poema em estrofes de 3 versos, em que um eu lírico caminha pelas estradas de Minas Gerais. Em sua caminhada, o eu lírico se depara com essa máquina que se abre a ele para revelar todos os segredos do universo, por fim a todas as suas dúvidas, dar-lhe todas as respostas. Esse caminhante, então, simplesmente ignora a máquina e segue seu rumo. Há intertextualidade ainda com a Divina Comédia, em que Dante Alighieri nos apresenta um eu lírico também que caminha, e ele conta essa história em estrofes de 3 versos. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco, se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem,
no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar, toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério nos abismos. E eu não poderia terminar esse vídeo sem dizer que em Claro Enigma há uma preocupação com o resgate do poema clássico por meio de versos rimados, estruturas fixas, como vários sonetos que existem aí no livro todo. A maior parte dos poemas tem forma fixa, com 5 sílabas poéticas ou 7, que são as famosas redondilhas, menor ou maior, os versos de 10 sílabas, que são os decassílabos, e os de 12, que são dodecassílabos ou versos alexandrinos. Você entende disso se você estudar um pouquinho de versificação, de contagem poética, metrificação. Terminamos aqui, mas eu quero que fique claro para você que o objetivo desse vídeo não é fazer uma análise profunda e completa do livro, até porque ficaria um vídeo muito extenso. A minha ideia era te dar algumas pistas aí para você entender melhor esses poemas ou esse livro e também te dar um certo encorajamento para você começar a leitura e arrasar no vestibular. Ou ainda fazer você se sentir ao menos curioso, curiosa a respeito dessa obra de Drummond. E até a próxima!